Bom dia, boa tarde, boa noite, você internauta que nos acompanha no site goldovale.com.br. Sou eu mesmo, Robson Machado, o comentarista aqui da TV Vibra, e aqui Alex Vaz, o poeta da bola. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Robson. É a primeira edição do programa Gol do Vale Mais, né? Fatos ocorridos na última rodada do Campeonato Amador de Taubaté, né? Na rodada do final de semana anterior, e também da Copa Gol do Vale, que se realiza ao sábado. No oferecimento de Chute Inicial Corinthians, a escola oficial do Corinthians em Taubaté. Vamos começar o programa de hoje, né? O programa Gol do Vale Mais, edição número 1, repassando aqui resultados da Copa Gol do Vale realizados no último sábado, dia 24 de maio. Nós tivemos aqui o time do Robacova empatou em 4-4 com o Bem Bolado, e o time do Bandeirantes venceu por 2-1 o Canecão com K, um jogo polêmico até em acesso. Bom, senhores, esses são os resultados da Copa Gol do Vale. Agora vamos iniciar os nossos trabalhos aqui comentando o Campeonato Amador de Taubaté 2014, da sua primeira e agora mais da segunda rodada. Eu vou repassar aqui para os senhores o resultado da primeira rodada, realizada dia 18 de maio. O Vila São Geraldo venceu por 3-1 no Vila São Geraldo, lá na Fazendinha, a equipe do Congregação Mariana. O Independência perdeu do União Operária lá no Independência, o time do Russo, grande abraço, e o União do Paulo Miranda perdeu de virada para o União Operária por 3-2. O Juventus venceu por 3-0 o Brasileirinho lá no Parque Ipanema. E o histórico tradicional 15 de novembro venceu o não menos histórico, tradicional, querido, maravilhoso, e eu não vou parar de elogiar, que é o Grêmio Esportivo Nova América, detentor do coração de várias pessoas, inclusive do meu. Bom, essa foi a primeira rodada. A segunda rodada, que aconteceu no último domingo, dia 25 de maio, né? Lembrando que nós estamos gravando, colocando o programa no ar para você hoje, dia 26, nós tivemos o resultado. O Independência venceu por 3-1 o Brasileirinho na Lagurilândia, no bairro da Gurilândia. O Juventus venceu o 15 de novembro de virada no Parque Ipanema por 2-1. O Congregação Mariana venceu por 4-2 o Grêmio Esportivo Nova América, e o União Operária, que digamos o clássico ali da rodada, da segunda rodada, empatou com o Vila São Geraldo em 0-0, um jogo em que o placar não sofreu alterações. Então vamos comentar basicamente no programa Gol do Vale Mais, hoje edição 01, eu, Robson Machado, comentarista aqui da TV Vibra, e o senhor Alex Vaz, o poeta da bola. Vamos comentar dois jogos em especial. Primeiro nós vamos falar do jogo entre União Operária e Vila São Geraldo, que são, segundo a parte da imprensa taubatiana, os entendidos que acompanham o futebol amador de Taubaté, suas equipes favoritas ao título, né? Então vamos lá, vamos começar por esse empate em 0-0, Alex. Nós passamos no domingo nas cercanias do campo do União Operária, ali na Voluntário Benedito Sérgio, um público grande, né? Muita gente no campo, eu acho um público até superior a de Campeonato Paulista, por incrível que pareça, não brinque, tinha mais gente lá do que até jogos do Taubaté. O jogo terminou 0-0. Alex Vaz, o que você acha de um jogo em que as duas principais equipes no primeiro turno, na primeira fase, empatam em 0-0? Como você analisa um jogo desse, já que são os maiores investimentos do amador, Alex Vaz? Como você já sabe, são os dois times que têm maior investimento no amador da primeira divisão. Tem os melhores elencos, os melhores times no caso, e é esperado que você tenha um jogo equilibrado, né? Um jogo mais truncado, um jogo mais difícil, porque as equipes se equivalem, né? Mas analisando um pouco, né, os lances da partida, a gente percebe que foi um jogo que teve suas chances de gol, goleiros fazendo grandes defesas, atacantes chegando com condições de fazer gol, mas, né, ficou no 0-0 aí, que, vamos dizer, é um resultado mais ou menos esperado, um empate entre as duas equipes. Pena que não teve gol para a torcida poder comemorar. Ia ser uma festa danada. A torcida do União Operária, que é tradicional, do Bicho Papão, foi em massa, né? Os torcedores do Vila São Jorge também puderam e foram acompanhar esse jogaço
de bola. E o União Operária com uma novidade, viu, Alex? Ele copiando em grandes equipes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Sport, Internacional, estreou a camisa amarela para homenagear a seleção brasileira, né? Da Copa do Mundo que tá chegando aí. Exato, aí ficou com a camisa amarela, vocês vão ter o vídeo, os lances do jogo disponível no site www.goldovale.com.br. Tá aparecendo o Vila São Geraldo jogando contra a seleção da Suécia. Não, é o União Operária fazendo uma homenagem à seleção brasileira, e aí ficou parecendo a seleção sueca, porque as meias eram azuis. Bom, e aí o jogo que nós pudemos acompanhar, não com imagem, nós fomos em loco acompanhar, foi a virada esse aí nós vamos falar bastante, ter bastante comentário, que foi a virada do Juventus sobre a equipe do 15 de novembro. 15 de novembro, até que se prova o contrário, é a equipe ao qual o grande compositor Renato Teixeira torce. Né? Parece que ele era torcedor do 15 de novembro. Vou confirmar com ele ainda, com o grande Renato Teixeira. Bom, Alex, o jogo começou de maneira até relativamente tranquila, e aí a equipe do 15 de novembro, com o seu zagueiro Edson, de cabeça, numa cobrança de escanteio, ele foi lá e mandou de cabeça com muita qualidade, ele fez o gol, o primeiro gol abrindo o placar. E aí nós tivemos uma partida do ponto de vista disciplinar. O juiz teve muito trabalho, e aí, por intermédio do lateral esquerdo Felipe do Juventus, eu nunca vi uma pessoa ser tão feliz. O nome dele diz feliz, Felipe, né? Felipe foi feliz nesse último domingo, no dia 25. Ele deu 2 cacetadas de perna, uma de perna direita, né? E outra com as duas com a esquerda, lateral esquerdo, matando o goleiro do 15 de novembro. Uma no primeiro tempo, ele chutou cruzado, rasteiro, né? E a outra do meio de campo, uma cacetada com a perna esquerda, e aí virou o Felipe, o craque do jogo, na minha opinião, na opinião do Alex, virou o jogo para a equipe do Juventus. Já vamos passar a classificação do Campeonato Amador. Alex Vaz, por gentileza, explane para os colegas do goldovale.com.br o que você achou do jogo, os principais itens ali, questão disciplinar também. Viu, Robson? O jogo começou aparentemente tranquilo, como você disse.